Olá, meu nome é Luiz Gustavo e hoje nós vamos falar sobre potenciação e as suas propriedades. A potenciação é uma simplificação da forma de expor uma multiplicação de fatores iguais. Um dos seus exemplos é 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Um outro exemplo, 2 elevado a 4. Esse número ele pode ser descrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. O outro exemplo é 12 elevado a 2, que é igual a 12 vezes 12, que é igual a 144. As propriedades da potência são utilizadas para simplificar os cálculos. Há no total 5 propriedades e 5 casos particulares. A primeira propriedade é a multiplicação de potências de mesma base. Para simplificar a multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base e soma seus expoentes. O primeiro exemplo é 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Conserva-se a base, então é igual a 5 e a gente soma os expoentes, que é 4 e 2. Ou seja, 5 elevado a 4 mais 2, que é igual a 5 elevado a 6. No segundo exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 2 é igual a, conserva-se a base, ou seja, o 2 permite, e soma os expoentes, ou seja, 2 elevado a 3 mais 5 mais 2, que é igual a 2 elevado a 10. Na segunda propriedade, é a divisão de potências de mesma base. Na divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos o expoente do numerador pelo expoente do denominador. O primeiro exemplo é 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 5, que é igual a 2, porque conservamos a base, elevado a 8 menos 5, pois estamos subtraindo os expoentes, que é igual a 2 elevado a 3. No segundo exemplo, 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 2 é igual a 5, porque conservamos a base, elevado a 4 menos 2, pois subtraímos os expoentes, que é igual a 5 elevado a 2. A terceira propriedade é a potência da potência. Ao calcular a potência de uma potência, podemos conservar a base e multiplicar os expoentes. No primeiro exemplo, temos entre parênteses o 5 elevado a 3 elevado a 2. Para isso, devemos tirar os parênteses e multiplicar o expoente 3 pelo expoente 2. Ou seja, 5 elevado a 3 vezes 2 é igual a 5 elevado a 6. No segundo exemplo, está entre parênteses 4 elevado a 5 e fora do parênteses está o menos 3. Para isso, nós vamos tirar os parênteses e irá ficar 4 elevado a 5 vezes menos 3, que é igual a 4 elevado a menos 15. A quarta propriedade é a potência de um produto. Dado um produto de dois números reais elevados ao expoente, podemos elevar cada um dos fatores a esse expoente. Ou seja, temos que transformar essa potência em um produto de uma potência. Um exemplo é que está em parêntese o 2 vezes 4 elevado a 3. Podemos transformar eles em 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. No segundo exemplo é entre parênteses o 2 vezes 3 elevado a 2. Podemos transformar eles em 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. A quinta propriedade é a potência do quociente. Conhecida como potência de quociente e análoga à propriedade anterior, sempre que houver uma potência de um quociente, podemos calcular a potência do dividendo e a potência de divisor. Ou seja, é a mesma coisa que na quarta propriedade, só que em vez de usarmos o símbolo da multiplicação, iremos usar o símbolo da divisão.
ou seja, 6 dividido por 4 elevado a 2, pode ficar de 6 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2. No segundo exemplo, 2 dividido por 3 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. Agora vamos falar sobre os casos particulares. E o primeiro caso particular é a potência unitária. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, qualquer número que é elevado a 1 vai dar o próprio número. O primeiro exemplo é 123 elevado a 1, que é igual a 123. O outro segundo exemplo, 0,54 elevado a 1, que é igual a 0,54. E no terceiro exemplo, 5 elevado a 1, que é igual a 5. No segundo caso particular, é a potência de expoente zero. Ou seja, todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Nesse caso, existe uma restrição para a base, pois a potência 0 elevada a 0 é uma indeterminação, ou seja, não possui uma resposta nos números reais, assim como a divisão do número 0. O primeiro exemplo é 10 elevado a 0, que é igual a 1. O segundo exemplo é 0,75 elevado a 0, que vai dar 1. E no terceiro, que é 192.392.312 elevado a 0, é igual a 1. No terceiro caso particular, temos a potência de uma fração. Como consequência da propriedade da potência de um quociente, lembrando que a fração é uma divisão, ao calcular uma potência de uma fração, podemos separar a potência desta forma. No primeiro exemplo, 2 sobre 3 elevado a 2, podemos escrever como 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2, que é igual a 4 sobre 9. No segundo exemplo, 1 sobre 4 elevado a 3, podemos escrever como 1 elevado a 3 sobre 4 elevado a 3, que é igual a 1 sobre 64. No quarto caso particular, é a potência com expoente negativo. Para calcular a potência de expoente negativo, escrevemos o inverso da base e trocamos o sinal do expoente. Quando a base da potência for um número inteiro, basta escrevermos 1 sobre a base. O primeiro exemplo é 2 elevado a menos 3, que é igual a 1 sobre 2 elevado a 3, que é igual a 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3, que é igual a 1 sobre 8. No segundo exemplo, temos 10 elevado a menos 5, que é igual a 1 sobre 10 elevado a 5, que é igual a 1 elevado a 5 sobre 10 elevado a 5, que é igual a 1 sobre 100.000. Uma dica que o meu professor Tael, ele deu na minha aula. Nossa, não. Já no quinto caso, temos a potência com expoente fracionário. Quando o expoente é fracionário, podemos transformar essa potência em uma radiciação. No primeiro exemplo, 23 é elevado a 1 sobre 3. Podemos escrever como a raiz cúbica de 27 elevado a 1, que é igual a raiz cúbica de 27, que é igual a 3. No segundo exemplo, temos 3 elevado a 1 sobre 2, que podemos escrever como a raiz quadrada de 3 elevado a 1. Como não possui um número exato, então o resultado desse cálculo vai ser raiz quadrada de 3. Muito obrigado por me ver até aqui, espero que tenha gostado e a gente se vê na próxima.